Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre nos acompanhe nesse momento de estudo. Como ela já disse, o tema da nossa palestra hoje é para a gente refletir um pouco sobre o conceito do que vem a ser a família espiritual, né? E um pouco de como a questão da adoção se encaixa nesse marco, né? E talvez a primeira coisa que a gente deva se perguntar, então, ou buscar a resposta, é para a pergunta, vamos tentar entender um pouquinho melhor, né, o que a gente entende por família, né? Quem é a nossa família, né? Se a gente for procurar no dicionário, a gente vai ver lá uma definição claramente materialista, né, mas é eu diria uma definição sociológica, né, propriamente dito. Lá vai estar escrito que a família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ancestrais comuns ou ligações afetivas que geralmente vivem numa mesma casa e constitui uma das unidades básicas da sociedade. Legal. Essa é a visão, né, que a gente tem do que a gente vai chamar aqui da família corpórea, né? Que ela é constituída, então, né, desde a perspectiva de cada um de nós. A gente tem nosso pai e mãe, depois a gente tem os irmãos, aí a gente vai encontrar um cônjuge e vai gerar filhos. Isso faz um ciclo que a gente chama de primeiro grau. Aí a gente expande isso um pouco para o segundo grau, né? Passa a ter os avós, os tios, os cunhados, os sobrinhos e os netos, né? Então, dentro, quando a gente olha para a família, um pouco é assim que a gente vê. Isso nos atende desde uma perspectiva de uma existência, de uma perspectiva uniexistencial, né? Que a gente tem uma vida, essa é a nossa família desta vida. Só que quando a gente agrega a perspectiva reencarnatória que a doutrina nos traz, esse universo se expande muito, né? Porque quantos parentes consanguíneos nós já tivemos? E o fato dele ter sido meu irmão, ou meu pai, ou minha mãe, numa outra vida, será que faz com que eu ame menos do que o meu pai, minha mãe e meu irmão desta vida? Não faria muito sentido, né? Vai ter alguns que eu vou amar muito menos, e vai ter alguns que eu vou amar muito mais, né? Então, se a gente fosse olhar num horizonte mais destacado de tempo, né, eu comecei a pensar um pouco nisso daqui, comecei a falar assim, poxa, hoje em dia as famílias são relativamente pequenas, né? A gente tem hoje, numa família média, tem 2 filhos, tendendo a 1, né, hoje em dia. Mas se a gente olhar um pouco, tirar o século XX do horizonte, eu diria até da segunda metade do século XX para frente, se a gente olhar dali para trás, as famílias eram muito mais numerosas, né? Se eu pegar o meu caso aqui, os meus avós, lá do paterno e materno, um teve 7 filhos, outro 8. E isso era absolutamente normal, comum, né? Fora 2 que não vingaram, como se dizia, em cada uma das 2 famílias, né? Porque o índice de mortalidade infantil era muito alto também. Então, nós estamos falando ali, se eu pegar da perspectiva, sei lá, do meu pai e da minha mãe, que nasceu ali no começo do século XX, 1920, 1930, eles tinham um pai e uma mãe, depois 7 irmãos, depois casou e teria tido mais 8 filhos, né? Estamos falando de 18 pessoas de relacionamento só de primeiro grau, né? E se a gente esticar aí um pouco, sabendo que, se a gente for olhar para trás, aí a expectativa de vida era de 40, 50 anos, né? E assumindo aí que você ficasse mais um período igual a esse na erraticidade entre uma vida e a outra, também tem aquele número, a cada 100 anos você renasce, né? Isso é só uma brincadeira aqui, né? Então, vamos falar aqui que no milênio, né? Se a gente for olhar lá do ano 1000 ao ano 1900, a gente pode ter nascido aí umas 8, 9, 10 vezes. Vezes 18, tem 180 parentes consanguíneos, entre filhos, pais e irmãos. Quer dizer, é uma população grande, né? É claro que a gente sabe também, desde da doutrina, que os espíritos encarnam em grupos familiares, então você tem muita dupla contagem, muita repetição, né? Eu mesmo participei desse grupo de 180, mas várias pessoas que estão em volta de mim também participaram.
Não importa. Isso eu estou colocando mais para a gente ter uma contextualização, que, na verdade, o conceito de família, mesmo do ponto de vista consanguíneo, a partir do momento que a gente assume a reencarnação como um fato da existência, ela se amplia muito, né? Se amplia muito. Então, com quem que a gente tem mais afinidade, né? Com o meu irmão desta encarnação atual ou com qualquer um dos que eu tive nas últimas N, né, existências, seja nesse planeta ou em outros, né? E aí a gente vai recorrer ao Evangelho, né, para procurar um pouco de orientação. E no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, o mestre nos provoca com o seu conceito de família, né? Lá está escrito que, chegando a casa, lá reuniu-se Jesus com uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, ele havia perdido o espírito. Perdido o espírito é um jeito de dizer que ele estava louco. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe, vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhes responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O mestre não está, neste momento, negando o laço de consanguinidade que ele tem com Maria e com seus irmãos, né, com os quais ele havia convivido os últimos 30 anos. Ele simplesmente está contextualizando, e aí tem essa questão que a família corpórea dele, neste momento, ainda não entendia o alcance da sua missão, né? Então, eles olhavam para ele, né, com aquela visão, puxa, eu tenho um filho, no caso de Maria, ou um irmão, que está lá falando coisas por aí que claramente ele vai ser, entendeu, preso e executado pelo poder. Então, eles queriam retê-lo para protegê-lo, né? Que é o que a família faz. A família acolhe e protege. Mas ele aproveita essa oportunidade não para negar a sua relação com Maria e com seus irmãos, mas simplesmente para estender o conceito, né? Que aqueles com quem ele estava ligado naquele momento e que eram os seus discípulos e aqueles que estavam acompanhando a sua jornada, na verdade, todos aqueles que pensassem como ele, tivessem afinidade com ele, na verdade eram os seus familiares, né? Na visão de Jesus, qual é a família de Jesus? A família de Jesus é a humanidade inteira. Toda a humanidade, nós chamamos Jesus de irmão, né? Ele é, de fato, um irmão de todos nós. Então, na visão dele, todos nós somos parte da sua família espiritual. Os verdadeiros laços de família são, então, aqueles que se formam pela simpatia e comunhão de ideias. E formam aquilo que, na doutrina, a gente chama informalmente, não é que existe uma definição formal para isso, mas que a gente quer se referir aqui como a família espiritual. É aquele núcleo de espíritos simpáticos que estiveram juntos ao longo de incontáveis encarnações, aqui na Terra ou em outros mundos, e que desenvolveram laços de amor recíprocos, e cujo apoio mútuo lhes facilita a jornada evolutiva, né? A gente evolui à medida que a gente convive com essas pessoas. Enquanto a gente está aqui encarnado na Terra, a gente tem a nossa família e vários membros da família, nossa família espiritual faz parte da nossa família corpórea, né? Mas também tem membros da nossa família espiritual que pode estar encarnada hoje vivendo em outras famílias corpóreas, né? Daí que a gente acaba, por afinidade, por encontrando um amigo que às vezes você gosta mais dele do que o seu irmão,
né? Da mesma forma que quando a gente vai encontrar um cônjuge, né? Cônjuge, no fundo, você acaba acertando, né, a esposa por uma grande afinidade. Ela faz parte também dessa família espiritual, né? Então, aquilo que a gente tem como família espiritual, ela pode estar na nossa família corpórea, ela pode estar em outras famílias corpóreas e ela pode estar no plano espiritual. Pode não, deve, tem certamente vários membros que ficaram lá. Para quê? Para nos dar apoio, para nos dar inspiração, né? Para nos acompanhar na jornada, para que a gente tenha sucesso, né? Naquilo que a gente se propôs a fazer nessa vida, aquilo que a gente se propôs a aprender, né? Durante essa encarnação. Então, e é claro que dentro da nossa família corpórea, ela é majoritariamente formada por espíritos que têm afinidade, né? Mas a gente sabe também que dentro das famílias corpóreas, às vezes aparece lá um espírito que não tem nada a ver, nunca nasceu naquele ciclo familiar, está ali por alguma razão, mas nunca pertenceu àquele ciclo familiar. E outros que são até adversários, são inimigos, né, de vidas passadas, onde a providência divina nos colocou dentro do lar, que é justamente para que trabalhássemos essa questão do perdão, do resgate, né? E com isso as duas partes, a ofendida e a ofensora, evoluíssem juntas, né? Reparando o mal que eventualmente um haja feito ao outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec, então, fecha um pouco esse conceito, onde ele coloca da seguinte forma: há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações das almas. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o passar do tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Tudo bem, uma vez que a gente já falou da família corpórea, da família espiritual, então vamos ver, fica mais fácil a gente encaixar o conceito da adoção, né, dentro dessa lógica reencarnatória, né? Cada um de nós tem uma história única, né? Somente quando a gente se liberta do corpo é que a gente vai conseguir entender plenamente qual que era o contexto dessa vida, né? Por que de certos laços, por que de certos conflitos, por que de certas inimizades, né? Gratuitas às vezes nem tanto, né? Por que dessas simpatias e antipatias, de uma certa forma geral, né? E a história, obviamente, quando eu falo isso, vale para todo mundo, vale inclusive para o filho adotivo. Não é diferente disso. Tem uma razão, uma história do porquê que isso ele vem nesse contexto da adoção. E aí, quando a gente fala da adoção, a gente sempre tem três ângulos para olhar. A gente pode olhar pelo ângulo dos pais biológicos, a gente pode entender a adoção pelo lado dos pais adotivos e do próprio filho adotado, não é mesmo? Então, da ótica dos pais dos pais biológicos, que não tiveram condições, sejam materiais, sejam psicológicas, de lidar com aquela gravidez e acolher aquele filho, entregar um filho para adoção é um ato extremo, né? É um ato extremo, é um ato de dor, de desespero, que vai deixar marcas profundas nessa mãe, sobretudo, né? E aqui eu falo da mãe, sobretudo, porque a gente sabe que, sem querer falar de estatística, mas em 90 e muitos % dos casos, né? Nessa altura do campeonato, a mãe está sozinha, e é ela que está vivendo essa questão. A decisão de dar o filho em adoção é dela. O pai, já, quando soube que estava grávida, já
já desapareceu no mundo, né? Essa é a realidade que a gente vê na maioria das vezes. Então, a gente fala dos pais biológicos, mas, em geral, nessa questão, infelizmente, a gente está falando da mãe mesmo, da mãe biológica. Então, se é uma gravidez precoce na adolescência, se às vezes é o falecimento da mãe durante o parto, né, ou logo após o parto. Em outros casos, é o envolvimento com drogas, que hoje em dia é um caso muito frequente de que, na verdade, as famílias percam o poder, né, sobre as crianças. É uma realidade da nossa sociedade atual. Em qualquer uma das situações, né, acaba sendo uma prova muito dura para essa mãe biológica, né, que muitas vezes realmente não vai ter condições de acompanhar e de ter o seu filho próximo, né. Ainda assim, nós sabemos que a fila para reencarnar é grande, né? Essa é uma máxima repetida várias vezes nas casas espíritas, que a fila do lado para vir para cá é grande, é um privilégio estar encarnado. Então, claramente, é muito preferível para todos esses atores entregar um filho para adoção do que recorrer ao aborto, né? E há muitas situações onde a espiritualidade aproveita, então, essa fragilidade da mãe, né, para trazer ao mundo um espírito que, na verdade, pertence a uma outra família do ponto de vista espiritual e lá deve percorrer a sua jornada, mas que, por questões outras, não consegue encarnar lá, né? Então, isso acaba sendo um evento que traz aprendizado para a mãe, que entrega o filho em adoção, assim como o filho que vai ser acolhido num outro lar, né? Desde a ótica da família, então, que acolhe a criança, né, aí nós temos, sem dúvida, que é um ato de amor, né? Muitas vezes por não conseguirem gerar seus próprios filhos, né? Ou, às vezes, de fato, é um caso próximo na família ou coisa, justamente, né, da mesma forma que quando uma mãe biológica morre, não tem como seguir com o teu filho, alguém tem que adotá-lo, né? Então, temos essas situações onde parece que o acaso, né, fez com que aquela criança topasse com você. E está cheio de relatos que a gente vai ver de gente que, né, não estava, mas vê aquela criança e fala, não, esse aqui é meu filho, daqui, vou ficar com ele. Não tem dúvida, né? Normalmente a família adotiva que adota, ela não tem dúvida daquele que ela tem que fazer aquele ato. Parece que tem alguma coisa envolvendo ela que fala, vai lá e abraça essa criança, porque essa criança é tua, né? Não foi gerada com você, mas ela pertence a você, né? E você sente que aquele bebê é seu filho com uma atração realmente irresistível. Em todas as situações possíveis, a adoção é, para aquele que adota, um ato de amor. Mas é o que eu chamo a atenção, que a gente deve ter um pouco de cautela e encará-la como um ato de caridade, né? Porque, afinal de contas, ter um filho não é um ato de caridade, ou é? Né? Então, quando eu tenho um filho, eu não estou exatamente fazendo a caridade. Eu estou tendo um filho, né? Você não quer criar uma criança adotiva com a percepção de que ela é fruto de uma caridade, né? Isso vai virar um peso para ela, né? Então, onde há, sim, caridade, é em a gente não fazer julgamentos em relação a todos esses atores que compõem esse processo. E isso é muito difícil, vamos combinar aqui entre nós que, né, a gente adora virar a história e falar, mas aquilo é assim, mas aconteceu isso, mas não tomou esse cuidado, mas não fez aquilo. Então, o mundo ele é muito complexo, né, quando a gente olha a história espiritual de cada um, para a gente querer botar uma etiquetinha dizendo isso aqui aconteceu, isso, aquilo, né, para dar o diagnóstico, que é essa coisa que a gente adora fazer, né, de julgar os envolvidos nesse processo, né. Cada um tem lá o seu roteiro que traçou previamente no seu planejamento reencarnatório. E a gente sabe que essa programação existencial
ela é feita para quê? Para gerar o máximo de aprendizado que cada um pode absorver. Deus não dá a cada um peso, né, um fardo maior do que a gente pode carregar. Né? Ele não dá um peso maior do que a gente pode carregar. Então, as situações são duras, mas elas estão, em geral, no limite daquilo que a gente tem condição de superar. Porque não vai dar para a gente uma prova que a gente já sabe que a gente vai falir, que a gente não vai conseguir fazer. Né? E, por fim, da ótica do filho adotivo, ele muitas vezes faz mais parte da nossa família espiritual, daquela família que está adotando, do que um filho gerado na própria família. Né? Por quê? Porque ele é recebido pelo amor e não pela obrigação gerada a partir da gravidez. Né? Como todo filho em relação aos pais, a gratidão é o sentimento que deve reger o seu coração. E aqui eu faço um pouco o contraponto à questão da caridade. Né? A gente não olha os pais fazendo caridade, assim como o filho adotivo, ele não deve ser... A gratidão que ele tem em relação aos pais não é diferente da gratidão que cada um de nós aqui deve ter em relação aos nossos pais. Ele não deve ser mais grato. Né? Porque, da mesma forma, isso vai criar uma situação de desequilíbrio nessa relação. Ele é tão filho quanto qualquer filho. Né? Tanto do ponto de vista do filho olhando para os pais, como dos pais olhando para os filhos. E para encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem psicografada pelo Divaldo, recebida de Amélia Rodrigues, escritora, educadora e poetisa baiana, que viveu ali entre 1800 e muito e 1900 e pouco. Eu olhei, é 1926. E que eu achei que é muito ilustrativa do ponto de vista do filho adotivo, que eu vou pedir a licença para ler para vocês. A mensagem chama Filho Adotivo e está no livro SOS Família, propaganda. Mãezinha querida, eu sei que você me recebeu com a alma em festa, vestida de sonhos e esperanças. Em momento algum lhe passou pela mente que o fato de eu não lhe pertencer à carne pudesse alterar o nosso infinito amor. Eu venho de regiões ignotas e dos tempos imemoriais do seu passado, no qual estabelecemos esses vínculos de afeto imorredouro. Foi necessário que nós ambos nos precisássemos na área da ternura, impedidos, porém, de nascer um da carne do outro, por motivos que nos escapam, a fim de que outra mulher me concebesse, entregando-me a você. Ela não se deu conta da grandeza da maternidade. Não obstante, sou-lhe reconhecido, pois que sem a sua contribuição eu não teria recebido esse carinho de mãe espiritual saudosa, nem fruiria da sua convivência luminosa, graças à qual eu me enterneço e sou feliz. Filho adotivo, quantas vezes me golpearam com azedume utilizando essas palavras? O seu amor, todavia, demonstrou-me sempre que a maternidade do coração é muito mais vigorosa do que a do corpo. Não há mães que asfixiam os filhinhos quando esses nascem, e outras não há que nem sequer os deixam desenvolver-se no seu ventre, matando-os antes do parto? No entanto, quem adota o faz por amor e doa-se por abnegação. De certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou sem ele, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor divino, que nos criou para a glória eterna. Mãezinha de adoção é a alma que sustenta outra alma, vida completa que ampara outra vida em desenvolvimento. Venho hoje agradecer-lhe em meu nome e no daqueles filhos adotivos que, ingratos e doentes, pois que também os há em quantidade, não souberam valorizar os lares que os receberam, nem os corações que se dilaceram na cruz espinhosa dos sofrimentos em favor da vida e da segurança deles.
recordando-me da Mãe de Jesus, que a todos nos adotou como filhos, em homenagem ao seu filho, digo-lhe, emocionada e feliz, Deus abençoe, mamãe, hoje e sempre. Como estamos falando de mãe, que o amor de nossa Mãe Maria nos proteja e nos envolva hoje. Tá bom? Fiquem com Deus.